que é dono da JL. E detalhe, a sua pergunta para o 61 30 22 9870 vale jantar no Coco Bambu. E o cara prometeu aqui desconto e atendimento especial para os síndicos. Com a gente aqui, Iago Lizardo. Isso aí. E aí, Iago, beleza? Beleza. Grande Jorge, primeiramente agradecer aí o convite. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da nossa história sobre a JL, como ela pode agregar aí tanto para os síndicos, para os condomínios, construtores, incorporadores. Estamos aqui à disposição para esclarecer possíveis dúvidas, necessidades, ouvir vocês. Vamos lá, pessoal, conta com a gente. Iago, você falou para mim que você conhece a realidade dos síndicos, né? Sim. Tem quanto tempo aí que você trabalha com síndico e entende essa questão de equipamento, segurança, construção? Como é que começou essa relação aí com o mundo dos condomínios? Vamos lá. Diógenes, a primeira relação da JL, a JL ela foi fundada em 2020. No ano de 2020, antes da gente partir para o mercado de locação, a gente atuou um pouco no mercado de retrofit em condomínios. Então, fachada, modernização de áreas comuns, um comum todo, retrofit mesmo do início ao fim. Certo. Então, dessa bagagem a gente trouxe para dentro de locação. No mercado de locação, eu atuo há 18 anos. A JL nasceu ali em 2020, iniciando como construtor e depois voltei naquilo que eu já faço desde criança, que é a parte de locação. Então, aí, na parte de locação, a gente atende desde a parte de andaime, emissão de laudos, projeto, ART. A gente não só loca os equipamentos, a gente tem uma equipe técnica que a gente faz o estudo de viabilidade, tanto para locação quanto para venda de andaimes, que alguns condomínios, em vez de locar, eles optam em comprar, por exemplo, uma estrutura como andaime. E você vende também? A gente vende também. Ah, que legal isso aí. Então, pessoal, tem história, não é à toa que o Iago falou comigo, olha, tenho que oferecer para os síndicos, porque aqui no programa só vem quem colabora com você, síndico, de alguma forma na sua gestão. Diferencial, então, é que você já teve experiência com obras em condomínios e você tem um atendimento especializado para o síndico. Isso, exatamente. Se ele precisar de equipamentos, ele leva o equipamento mais assistência técnica. Exatamente. Engenheiro, ART, segurança do trabalho, você tem tudo isso lá? Isso. Porque eu sou fiscal e eu bato em cima, o síndico quer fazer algumas coisas, eu falo pro cara, ó, você tem que saber qual a documentação e tudo. Você tem engenheiro na empresa para atender o síndico nesse quesito? Exatamente, vamos lá. Como a gente trabalha também com a locação de formas e escoramento metálico, certo, tanto o nosso time técnico, que elabora projetos, execuções, nosso pessoal comercial também, nossos vendedores, a maioria deles são engenheiros ou técnicos em edificações. Por quê? Para a gente fazer a locação, a fabricação e venda de andaimes, formas e escoramentos, a gente precisa que a nossa equipe saiba projetar, saiba orçar, porque é aquilo que você falou, como que os nossos vendedores vão até um condomínio, ou vão até uma construtora, vão até um galpão, vão fornecer um orçamento se eles não entendem da parte técnica. Mas aí não tem como, né? Eu tenho grande dificuldade no mercado condominial, porque o síndico ele não tem essa obrigação de entender da parte de engenharia, mas o síndico, você que está ouvindo aí do outro lado, você sabe que a responsabilidade sobre como fazer é sua. Sim. Eu falo sempre, Iago, que o síndico ele é um líder e também um gestor. Sim. A diferença é que o líder faz a inspiração, guia, conduz, direciona, e o gestor faz o controle, né? O síndico faz os dois. Ele é o líder que levantou a mão e através do que ele representa ele foi eleito, e ele é o gestor que tem que controlar os sistemas, manutenções, etc. Acabei de falar no telefone aqui com a Thaís, lá do Noroeste. Um abraço para você, Thaís. A gente teve que encerrar a ligação aqui, porque a gente vai fazer uma visita lá amanhã e estava chegando já o horário da rádio. A rádio é pontualíssima, né? A JL é pontualíssima ou não? Como funciona? Aqui a gente aperta o cara também, viu? Como que é? Pontual na entrega e na retirada? Vamos lá, hoje a gente tenta cada vez mais evoluir, porque como a gente oferece uma solução completa, então a gente tem uma pessoa específica que fica por conta só de agendar e organizar coletas e entregas de equipamento. Então não vai ter problema de alugar para preparar a quadra, por esses dias agora está tendo festa junina. Isso. Aí tem que colocar a bandeirinha lá em cima, tem que fazer aquele no alambrado, para isso precisa de equipamento que tenha a segurança em altura. Você fornece o pessoal treinado também com certificado de segurança da altura ou só o equipamento? Isso. Nosso pessoal, todo o nosso pessoal, a gente tem uma parceria com o SESI, inclusive essa semana está tendo... O SESI? SESI forma excelentes profissionais, hein? Você que é síndico, precisando de profissionais de excelência, treinar a sua equipe, o SESI fornece um pessoal fantástico, muito bem treinado. Isso. A gente mudou para uma estrutura nova, o SESI essa semana está lá na JL, porque a gente está readequando nossas áreas. Então, os nossos exames médicos admissionais é feito dentro do SESI. Então, todos os certificados,
laudos, exames para poder prestar serviço em altura e qualquer tipo de atividade que a gente executa, a gente é obrigado. A gente não pode contratar diante dessa parceria do SESI sem que esteja tudo dentro da norma. 100% regulamentado. 100%. Que é exatamente o que você, síndico, do outro lado aí está precisando. E você pode participar ao vivo aí pelo 61 30 22 98 70. Tem pergunta aí, Janunes? Já tem perguntas. Tem pergunta já? Olha aí, o pessoal tá ativo, hein? Bora? Bora, pode falar, manda ver. José Lai de Sobradinho. É preciso fazer a manutenção dos muros ao redor de todo o condomínio. A JL trabalha com locação de andaimes para esse tipo de serviço? Como funciona e quais equipamentos vocês oferecem? Sobradinho. José. José. Fala, José, obrigado pela sua participação. Eu acho que sim, né? A gente estava falando agora há pouco com a doutora Priscila Felsenburg aqui sobre a regularização. Você ficou sabendo? Da regularização dos condomínios horizontais? Ainda não. Que foi determinado pelo GDF, ia ter uma cobrança de aluguel das taxas comuns. Você mora em Vicente Pires, não? Não. O William, nosso amigo da Biofit, mora lá em Vicente Pires e tem que regularizar essas áreas. E aí a lei fala o seguinte, tem que deixar uma transparência, Janunes, de 70% de visibilidade dos muros. Eita. Agora imagina, todo mundo que fechou o muro com 3,30 de altura, e agora o limite é 2,70, e quem fechou no tijolo, que agora tem que deixar uma transparência de 70%. Como é que faz? Corta muito. Né? Mas eu lembrei da pergunta aí do José, que é sobre colocar esses andaimes, fazer a manutenção do muro na área externa. Você deve ter uma equipe para isso, né? Claro. Já deve ter passado por esse tipo de locação algumas vezes, eu, dos 8 anos alugando equipamento. Vocês fornecem esse negócio para o síndico, para o José, e no caso com a parte de segurança do trabalho, vocês dão a orientação, o José pega lá e se vira? Como é que funciona? Vamos lá. Para esse tipo de serviço no muro, a gente tem 2 produtos, o andaime tubular ou o andaime fachadeiro. Pelo perímetro do muro ser grande, mais indicado é o andaime fachadeiro. A gente fornece tanto a locação quanto a montagem e o projeto RT e orientação. Tem um projeto de segurança do trabalho, né? Tem um projeto para trabalho na altura, onde indica trabalho em altura, o nível de altura. É José, né? José, você é de Sobradinho, ó, passou de 2,10 de altura, o trabalhador tem que ter obrigatoriamente o treinamento da NR35, não é isso? Utilizar cinto de segurança. Trabalhar com cinto de segurança, e aí tem um detalhe, tem que ter 1,10 de altura acima do nível que ele está trabalhando para ele poder amarrar os equipamentos. Sabia dessa aí, Janones? Não. Pois é, o Janunes está aqui só fazendo aula gratuita. O Janunes tem que fazer o curso de síndico, cara. Entendendo, viu? A gente está abrindo turma aí do nosso método, tá? Você que tiver interesse em se transformar em um líder de gestão de condomínios, quando você vai ser transformado em um líder e um gestor, vai ter ferramentas tecnológicas, conhecimento e habilidade de liderança, como falar em público, organização da sua oratória, didática de trabalho, metodologia. Você vai mandar um WhatsApp para mim no 61996989009, porque tem turma aberta do meu método, o método SGP, Síndico Gestor de Patrimônio, com reconhecimento pelo MEC, e a gente vai encerrar as matrículas essa semana ainda, tá bom? Tá valendo, quem entrar agora vai ganhar um treinamento de palestra de alto impacto, vai ser feito lá no Palácio do Comércio, aqui no edifício Palácio do Comércio, no setor comercial sul, um treinamento das 14 às 20 horas, específico, trouxe de São Paulo, lá do acelerador empresarial do Marcos Marques. Legal. Porque o síndico precisa se posicionar como líder, né? Líder e gestor ao mesmo tempo. Igual você, né? Você também tem isso aí, né, Iago? Conta aí um pouco pra gente. Vamos lá. O empreendedor brasileiro, ele faz tudo, né? Ele escolhe aquilo que ele é bom, ele foca no que ele é bom. Mas no final das contas, ele tem que entender um pouco de cada coisa. Tem que entender de marketing, pessoas, gestão, de tudo, né? Exatamente. O síndico passa por isso. Você que é síndico aí, tá me escutando, meu amigo? Vou te falar. Se você não se preparar, tem 2 opções na vida, né, Iago? Ou você se prepara mais, ou você diminui o sonho. Sim. Não pode ficar aí, onde você está no condomínio, reclamando que tá ruim, que tá difícil, que tá complicado. Eu vou te falar um negócio, ó. Tá ruim, tá difícil, tá complicado, porque você não tá preparado. Acontece com a gente, né? Quantas vezes você se sentiu incapaz e aí você foi entender que era o que você não sabia que faltava, Iago? Exatamente. Várias vezes, constantemente a gente busca evolução, é aquilo. Já me deparei algumas vezes que você faz e não rompe um certo teto. É onde você entende que você tem que buscar ajuda. Inclusive, atualmente eu faço cursos, mentoria, treinamentos, porque você nunca pode parar. Porque se você, a partir do momento que você parou, se você não está avançando, você está andando para trás, porque alguém está andando mais longe que você. Exatamente. E o mercado condominial, Iago, ele está cada dia evoluindo mais. Hoje o pessoal, Janunes, vai no GPT e fala assim, isso aqui, problema assim, quem tem que resolver? É o síndico ou sou eu? O cara coloca lá, é o síndico. É o condomínio. Quem representa o condomínio? O síndico. Então o síndico fica com a carga do papel do condomínio e ele fica com a carga do papel do síndico.
cara vai no GPT e fica mandando notificação para o condomínio. Por que eu sei? Porque eu recebo e-mails. Você vê que é o copiar e colar do GPT. Às vezes vem até com aquela ordenzinha, né? Pronto, tá aqui a sua resposta. Ou entra em conflito, GPT versus Cloud. Ou entra em conflito. Tem o Cloud também, né? E aí, então eu explico pro pessoal o seguinte, ó, que se não houver essa percepção da necessidade de evolução contínua, o síndico acaba sucumbindo à comunidade. Sim. Porque é inevitável o desenvolvimento e a criação das novas tecnologias, né? Os veículos elétricos, deixa eu colocar aqui no modo avião, porque tá tocando aqui. Faz a pergunta pela rádio, pessoal, tá? 61 30 22 98 70. Eu não consigo atender o telefone ao vivo aqui, ô Genônio. Me ajuda aí. Então respondemos a pergunta do José, né? Já respondemos? Sim. Ô José, você pode chamar aí @JL Escoramentos? @JL Formas Escoramentos, estamos no Instagram. No Instagram, tem um telefone de contato? Telefone 61 4104 1510. E o que você pode fazer de promoção para quem está te ouvindo aí? Cara, vamos lá, quem ligar hoje aproveita condições especiais. Pelo menos uma semana aí de carência para começar a contar o período de locação, pode ligar e falar com a JL. Não é possível, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, se você tiver que alugar o equipamento para uma semana, você vai ganhar 2. Exatamente. Se ele tiver precisando de 3 dias, ganha uma semana. Exatamente. Se precisar de um mês, só paga 3 semanas. Se precisar de um mês, só paga 3 semanas. Então, você tem uma semana de carência. Se você ligar e falar que estava na rádio Ceará Brasil FM, pode ser para qualquer coisa, né? Vai preparar aí para a síndica Eliane, lá do Viva Arquitetura de Lazer, Samambaia, ela vai fazer um Dia dos Pais tardio, vai ser no dia 29 de agosto. Por quê? A inteligência do síndico. No dia dos pais em si não dá. Porque o papai tem os filhos no apartamento, o dia Nunes, ele vai lá para Minas Gerais, você é de Minas, né? Que eu vi o sotaque aí, vou saber disso daqui a pouco. Aqui eu fico de olho. Aí o cara tá no apartamento, comemora com os filhos lá onde? Viajando para ir ver o pai. Sim. Aí ele volta pro condomínio, como é que ele vai fazer a festa do Dia dos Pais no condomínio? Não funciona muito bem. A Eliane, muito inteligente, marcou a Dia dos Pais, a confraternização do Dia dos Pais no condomínio para o dia 29 de agosto. E assim como a Eliane, ela vai colocar decoração na quadra, vai botar equipamento de altura, iluminaçãozinha, vai botar música ao vivo. Todo esse tipo de equipamento pode alugar com você. Pode, com certeza. Tem uma vasta linha para atender, inclusive, até para ajudar na velocidade, tanto de condomínios quanto várias outras frentes de obra que precisam de demandas. A gente tem uma unidade no Jardim Botânico que chama JL Express, que é justamente para atender obras rápidas. Rápido. Que é mais centralizado ali, porque o nosso depósito, por ser grandes volumes que a gente loca, fica centralizado no setor de indústria da Ceilândia. A JL Express é própria para atender principalmente condomínios, residenciais, comerciais com mais velocidade. Muito bom. Então, José, é isso aí. Se você precisar de locação para o muro, você vai ganhar uma semana de locação aí no seu condomínio Sobradinho, tá bom? Pode fazer pintura. Inclusive, essa obra de regularização agora, José, teve um grupo de trabalho com um decreto que prorrogou por 6 meses e mais 6 meses. Estavam querendo cobrar 50 centavos por metro quadrado de terreno no Distrito Federal de locação por mês. A média dos condomínios que eu pesquisei, eu tenho um drone maravilhoso que faz a topografia, né, que é o RTK, 40 mil metros quadrados, ou seja, 20 mil por mês. Caramba. Se o condomínio tiver 50 casas, dividido por 50. Aí fica caro, né? Então a governadora Celina Leão fez esse decreto aí, agora no mandato dela, né, vigente, interino, né? E alterou esse prazo, tá? A doutora Priscila Felsenburg vai colocar um vídeo sobre isso, essa atualização, lá no Instagram, @eng, de engenheiro, Diógenes Suete. Você já me conhece, eu sei que você está aqui na rádio, e você vai ter essa orientação gratuita, doutora Priscila Felsenburg. Ô Iago, deixa eu te perguntar aqui, você está em Brasília, mas você tem esse sotaque de Minas, conta aí, fala um pouquinho do Iago, família, empresa, como é que é essa questão? Vamos lá, eu sou Iago, marido da Pamela, pai de 4 moças. 4? Você tem 4? Eu também tenho 4. 4 moças também? Não, tenho uma de 27, um de 22, que é um rapaz, é o Yuri. Yuri está trabalhando lá no Hollywood, mercado Hollywood, do amigo Washington. Vou chamar ele aqui, que ele disse que vai fazer promoção para o síndico de Samambaia, tudo. E a Isabelle, de 15, e a Ana Clara, com 11. Bacana. Meu é a Ana Júlia, Valentina, Giovana e Alicia, que fez 1 mês domingo agora. Um mês novinha? E você é um cara novo, tá com quantos anos? 32 anos. 32 anos, um menino é um foguete. Rapaz do céu, cara, 32, eu tô com 47, ó. Comecei jovem, jovem a trabalhar e jovem fazer filho. Eu comecei trabalhar com 11, fiz o primeiro filho com 19, né? Tá legal. Com 27, eu tô com 47. Bacana.
Nasceu com 20, né? Foi com 19, 9 meses. Mas é isso aí, Iagão. E deixa eu te falar, como é que está a estruturação da JL para visitar os condomínios? Porque, falando seriamente aqui sobre o negócio, a grande dificuldade que a gente tem, o pessoal faz orçamento muito por telefone. Chega no local, não é aquilo, não era aquela perspectiva, precisava de outra coisa. O síndico às vezes não tem esse entendimento. Tem aquele chato do conselheiro pentelho, que é assim, é assado, você vai ver, ele sabe menos que o síndico, normalmente. Tem uns que são bons, o Janone, colabora pra caramba, mas tem outros que são chatos pra caramba, chato pra dedéu. Você faz essas visitas, você faz esse planejamento, porque o síndico que escuta o nosso programa, ele está em Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, todo em torno, DF. Ele é cristão, né? Eu acho que a JL tem essa pegada cristã, é isso? Dentro, talvez vocês fazendo umas orações nos canteiros, dentro da empresa e tudo. E o síndico precisa desse suporte. Claro. Ou seja, ele precisa de, às vezes, eu como engenheiro chego lá e eu falo o seguinte, olha, não é isso que você gostaria. Vou dar um exemplo. A síndica nossa tem que fazer uma assembleia hoje ainda, e saindo daqui do programa eu vou atender ela vai fazer uma assembleia para a contratação da obra da fachada. Mas vem comigo, ó, não tem laudo de inspeção da fachada, não tem o teste bate-fofo, ela não tem uma planilha exata, ela tem propostas de empresas diferentes com escopos diferentes. Nem o físico financeiro. Ela não tem. Ela tem, cada empresa deu a opinião dela e deu o preço. Aí ela ligou pra gente, falou com o Gustavo, falou, olha, o que eu faço para contratar a fiscalização? Porque eu estou com medo, eu não estou nem entendendo direito as propostas. Eu expliquei para ela, primeiro que você não deveria fazer essa assembleia agora. Você deveria botar na pauta da assembleia que você vai fazer uma contratação para avaliar essas propostas, para depois você definir como que as empresas têm que responder esse objeto. Porque senão você fica com uma cesta de banana, uma de mexerica e uma de maçã. Sim. E aí não tem como você medir o valor por quilo, porque são coisas diferentes. Então, a minha preocupação de trazer você aqui sobre o atendimento ao síndico é o seguinte, você vai ao local, você personaliza, qual que é o compromisso da JL com o síndico especificamente? Que a gente fala aqui para empresários do Brasil inteiro, né? Mas o nicho é síndico. Vamos lá. O síndico que está ouvindo do outro lado, ele precisa entender o que a JL faz para a proteção dele. Ele quer contratar e muitas vezes não sabe como. Vamos lá. A gente tem 3 camadas de visita até uma 4ª. Inicialmente, falando do mais rotineiro, nossos vendedores podem necessariamente fazer uma visita, igual eu te passei, nossos vendedores são engenheiros. Nossa equipe técnica... Então, o seu técnico, o seu vendedor que atende nas visitas técnicas, eles são engenheiros. Exatamente. Ok. Ou técnico de edificação. Isso. Aí nós temos também o pessoal da parte de projeto, que se for alguma coisa bem específica e mais complexa, o projetista precisa colher as informações em loco. Porque nós temos um técnico, que é o Jardel, que inclusive deve estar ouvindo na rádio aí em algum local de Brasília. Um abraço para você, agora. Jardel. O Jardel, ele é um assistente técnico. A gente tem esse cargo. Não é IA não, né? Assistente técnico. Ele é físico. Eu coloquei um assistente técnico aqui de IA no meu WhatsApp, rapaz, e ele respondeu você hoje. Né? Mas eu tenho que intervir às vezes. Mas fala aí, o Jardel é assistente que vai aos condomínios e... Isso. O Jardel é um colaborador que ele só fica na rua. Ele fica mais na rua que lá dentro. Ou seja, só dando assistência em obras. Obras já alocadas e algum suporte também, porque nem todas as obras às vezes carecem dos vendedores se deslocarem para lá. Então, o nosso assistente técnico em loco, ele consegue rodar e visitar e colher essas informações. Aí você monta o projeto... E o orçamento. Nada sobrando. Nada sobrando, nem nada faltando. Nem nada faltando, né? E nada quebrado. Nada fora do lugar. Nada quebrado e nada fora do lugar. Essa é a métrica, né? É a métrica. Como é que é os princípios cristãos que você coloca na empresa? Como é que é a sua orientação que você dá lá no pessoal? Porque a gente sabe que hoje é um métier muito delicado nas empresas, falar sobre o princípio cristão, que é onde é a sua base de família, a minha também. Claro. Mas você consegue fazer isso? Claro. Você consegue colocar, que a gente está aqui, tem que mandar um abraço para o nosso bispo aí, né, que é da Sara Brasil FM, é uma rádio cristã, claro. Se eu não me engano, é a maior rádio do Brasil. Claro. Eu tive um encontro com Deus há muitos anos, né? Então, a JL, ela nasce de uma direção divina. Eu vim de Belo Horizonte para Brasília em 2016, como gerente de filial de uma empresa. Quando foi 2020, na pandemia, que surgiu a pandemia, Deus despertou no meu coração que eu teria que abrir uma empresa. Aí foi quando surgiu o JL, primeira coisa que eu vou dar o nome, honrar pai e mãe. Meu pai já falecido, o seu José, a dona Joana, minha mãe ainda é viva, os 2 J, o L de sobrenome Lizardo dos 2. Ah, então o J vem... Exatamente. Como é que é o nome da mamãe e do papai? José e Joana. José e Joana. E o L. Lizardo. Olha aí, descobrimos aqui a origem de JL. Porque o cara chama Iago com Y. Porque ele me brigou, falou comigo, tá errado meu nome aí, cara, tá faltando Y e tal. Eu falei, beleza. Colocamos lá e tá certo, tem que fazer valer o nosso nome. Mas gostei muito de saber disso aí. JL é uma homenagem
Ao meu pai e minha mãe. Ao pai e à mãe. O cara é família Não tem como 100% começar um Genunes. negócio sem honrar o pai e a mãe. Aí de lá para cá, a JL nasceu de uma base divina. Deus veio preparando muitas coisas, muitos parceiros, muita gente que ajudou a manter até chegar a esse ponto que a gente chegou hoje. Então, todos que estão na JL desde o pontapé inicial sabem. Tem uma coisa que é sagrada na JL. Toda segunda-feira. Minha agenda é sempre bloqueada, exceto quando eu estou viajando, mas eu evito marcar viagens na segunda. Porque toda segunda a gente faz uma oração para startar a semana, eu sempre levo uma palavra de Deus. Quando eu não vou, tem alguém que me substitui lá que possa fazer. Mas não só nisso na segunda-feira. Todo canto na JL, todas as pessoas sabem que a base é isso. Então, a base é cristã. Aquele que não crê tende a não ficar. Claro, a gente respeita as diferenças, né? Mas a JL é uma empresa que... Até porque o respeito é um princípio divino. É um princípio. De Deus. Eu digo, lá em casa a gente tem um lema seguinte: primeiro você me respeita, depois você me ama. Sim. Porque não existe, gente, você que está ouvindo aí em qualquer lugar, não existe amor sem respeito. Não tem como inverter a ordem. O meu negócio é o amor. É o amor, mas o respeito vem antes do amor. Sim. Não tem como você desrespeitar algo que você ama. Sim. Não tem, sabe, não, são incompatíveis, né? Exatamente. Então, primeiro você respeita, e o amor vem em decorrência desse respeito. Exatamente. Eu respeito, eu admiro, como diz o nosso amigo do Método Evo, como é que é o nome dele? Márcio Michele, que fez excelente trabalho agora, final do mês, aqui em Brasília, e você não tem como amar aquilo que você não admira, que você não respeita, né? Então, fico muito satisfeito de saber disso daí. Temos perguntas aí, Genunes? Temos perguntas. Olha aí, o pessoal está ativo, hein? Da Sandra, da Asa Norte. Preciso realizar manutenção nos reservatórios do condomínio. Quais equipamentos a JL disponibiliza para locação e quais soluções vocês indicam para esse tipo de serviço? Olha aí, legal, legal. Manutenção nos reservatórios. Geralmente no reservatório vai ser ou na cobertura, impermeabilização ou impermeabilização interna. Provavelmente ela vai precisar de máquinas para fazer o lixamento, dependendo ali um martelete para quebrar uma proteção mecânica, andaime se for revitalizar a fachada, a parte externa do reservatório. Então, basicamente seria isso aí, andaime, lixadeiras e marteletes se for preciso quebrar a proteção mecânica, por exemplo. E, acima de tudo, um laudo de um engenheiro responsável e uma equipe técnica bem inteligente e apta para realizar a impermeabilização. Porque impermeabilização não é brincadeira, não. Não, impermeabilização, detalhe. Olha, esses dias eu peguei uma empresa aí e conversei com ele sobre a fiscalização. Falei, meu amigo, você está muito acelerado, isso aí não vai ficar bom. Ele, não, mas o pessoal aqui é tananá, o pessoal aqui dá conta e tal. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Você acha que dá conta? Eu não vou. Né? Minha orientação é a seguinte, eu tenho 15 anos que eu fiscalizo isso, e já executei alguns reservatórios, mas não é assim, o carro-chefe da BSB Engenharia é a fiscalização de obras representada da minha pessoa. Tanto que eu estou aqui e está lá a Débora, a Marcela, a Luana, o Gustavo, estão na rua hoje fazendo a fiscalização. A impermeabilização de reservatório, anota aí, síndico, a impermeabilização de reservatório, ela tem 3 etapas muito importantes. Primeiro, a preparação, a remoção da impermeabilização velha. Ela tem que ser bem feita, chegar no substrato ali do concreto, no tipo do material que está sendo impermeabilizado, beleza? Segundo, a preparação das primeiras 3 camadas, né? Quando você faz o sistema de impermeabilização tradicional, que é o que eu mais recomendo hoje, é mais econômico, funciona muito bem, não tem porque você precisa ficar mexendo em time que está ganhando. Normalmente são 3 camadas dos polímeros inferiores, que vão agregar camadas ali. A primeira faz a preparação, Genunes, e penetra nas camadas do concreto bem lixado. A segunda faz uma proteção dessa camada e a terceira faz uma complementar, que é onde você coloca a tela de poliéster e depois você vem com outro acabamento de um reforço da proteção. Essa última camada, essas últimas 3 camadas, elas são de fato o que impermeabiliza. Sim. Até ali foi preparação. E aí vem o acabamento, que é a terceira fase, né? Que é o acabamento em torno dos tubos. E o pessoal tem muita dificuldade com isso. Pelo que você falou aí, é que você tem uma certa experiência com isso aí e você fornece esse equipamento, essa orientação para o síndico. Sim, sim. Confere isso aí? Como eu te passei, né? A gente teve uma breve bagagem aí dentro do relacionamento das obras que a gente atendeu de condomínio, justamente nesses pontos. Então a gente sabe que impermeabilização, é a questão da fachada, igual você falou, de fazer um bate-fofo, essas coisas antes de fazer essa análise e de executar. Muita gente não faz essa análise estrutural antes, não define quais os processos precisam ser feitos, porque impermeabilizar não é somente trocar, tirar e instalar. Exatamente. Tem que seguir um processo. E tem um detalhe nisso aí, que é o seguinte, você que é síndico, pega bem essa visão, ó.
é trabalho em área confinada. Independente se o reservatório ser grande ou ser pequeno, são materiais químicos, sim. O lixamento é de materiais químicos e a aplicação de materiais químicos. Então tem que ter o exaustor para respiração, tem que ter o uso da máscara normatizada direitinho e tem que ter a RT de segurança do trabalho. Se a pessoa não tiver, não dá muito certo. Mas, Iago, deixa eu te fazer uma pergunta de umas coisas que mais dói no bolso do condomínio. Muitas vezes o síndico vai contratar fachada. Você aluga o balancinho e o andame fachadeiro. O balancinho a gente não trabalha. Você não trabalha, sim. Só o andame fachadeiro. Isso. No andame fachadeiro você fornece o projeto, que ele tem que ser projetado. Isso. Dependendo da altura, fixação, né? Exatamente. Pontos de ancoragem. Você faz ponto de ancoragem também, não? Ponto de ancoragem nós fazemos, realização da linha de vida, né? Então vamos fazer uma promoção para o síndico de ponto de ancoragem, que eu vou colocar lá no nosso grupo de engenharia condominial. O que você tem para ofertar para o síndico aí de ponto de ancoragem? Vamos lá. Ponto de ancoragem, parte das peças são trago por importação. Certo. Então que a gente não consegue elaborar aqui um preço assim, questão específico, falando de valores. Que é um projeto, né? Isso. Mas o que a gente pode fornecer para vocês, que depende especificamente de nós, a gente consegue dar aí 10% de desconto no projeto IRT. No projeto IRT. Exatamente. Mas se a gente contratar acima de 100 pontos de ancoragem, a gente pode ganhar o projeto? Olha, dependendo da época, a gente consegue trabalhar nisso aí. Bom, beleza. Então já ficou a dica aí para você. Fala com o Iago. Deixa o seu telefone aí, Iago. Meu telefone é 619-8552-6776. Esse telefone fala direto comigo, 24 horas por dia. Pode entrar em contato lá. Fala comigo. Fala com ele 24 horas enquanto a Pâmela permitir, viu, pessoal? Porque quem manda na casa, a autoridade é do marido, mas o governo é da esposa. Exatamente. E você manda pro Thiago e fala assim, ó, eu tô querendo 10% de desconto no meu projeto de ancoragem, pode ser pro seu condomínio, pode ser pra sua fachada, e o projeto de fachadeiro, você entrega o projeto pro síndico com a responsabilidade técnica. Isso. Por que eu tô explicando isso? O síndico que tá me ouvindo, tá fazendo obra, ele sabe que muitas vezes ele contrata a obra com a empresa para execução da fachada, mas a empresa emite notas fiscais na locação de equipamento, na compra direta de equipamento, para ficar isenção ali do imposto, para diminuir o valor da obra. Né? Então, ele hoje pode contar com a JL para fazer isso. Exatamente. Tá? Então, você, síndico, que está pretendendo fazer obra de fachada, contratar obra de fachada, pede um orçamento para a JL. Você quer deixar o telefone comercial? Que a gente já vai para o intervalo, né, Janus? Pode falar no número 61-4105-1510. WhatsApp? Esse número é o WhatsApp também. Repete aí para a gente ir para o intervalo. 61-4105-1510. Fala que você escutou no Dose Milionária, na Sara Brasil FM, que você quer o desconto de 10% sobre os orçamentos que você já tem aí. Beleza? Exatamente. Vamos nessa, daqui a pouco a gente volta, tem muito mais para você. Com o Mundo Condominial, onde o síndico põe a boca no trombone e a gente traz para você várias empresas de tecnologia e acesso rápido e fácil para a sua gestão no condomínio. Nós estamos aqui com a JL Escoramentos, que eu descobri toda a história da família, agora eu sei os segredos da JL e graças a Deus estou orgulhoso disso. Eu estava conversando aqui com o Iago, o Genunes, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade com prazo. Está em cima da hora, esqueceu alguma coisa, deu um problema na obra. E aí a gente entendeu aqui, eu entendi melhor o negócio da JL Express. É engate rápido, né? Bateu, levou, ligou, chegou. É Exatamente. Isso? Explica melhor, gente, JL Express. Vamos lá. Para atender a demanda do cliente que precisava de demandas rápidas, principalmente condomínios, síndicos, o material, quando saía da nossa sede no setor de indústria, demorava um pouco para chegar na obra. Então, a gente se instalou lá no Jardim Botânico, a JL Express, que é literalmente voltado. Ligou, atendeu, passou o cadastro, é sempre muito simples e rápido. No cadastro na JL, inclusive, é um dos mais rápidos que tem nas locadoras. E a gente consegue entregar super rápido. Geralmente, você ligou de manhã, depois do almoço já está na obra. Ligou até a hora do almoço, a entrega no mesmo dia. Isso é um negócio bom. Então, você, síndico daqui da região de Brasília inteira, mas está no Jardim Botânico, mas atende Brasília toda. Atende Brasília toda. Então, a JL Express é um nicho que o Thiago criou de locação de equipamentos no perfil dos condomínios. Engate rápido. Ligou, o compromisso é responder no mesmo dia. Exatamente. Se for possível, entrega o material no mesmo dia. Exatamente. E se precisar de visita antes de entregar o material, mesma coisa. Ligou de manhã, até meio-dia a gente já consegue ter uma visita em loco. Olha aí. Então, você que está precisando, você que não sabia disso, salva aí o telefone da JL Express. Passa aí, Iago. JL Express, estamos no Instagram e estamos no Google também. Se pesquisar aí JL Express, já vai ter o botãozinho lá de WhatsApp. Pronto.
Clicou, chamou, levou. Se tiver ruim, liga para mim aqui que eu vou falar com ele pessoalmente. Ó, você falou que não dava e não deu, que dava e não deu, hein? O pessoal tá reclamando aqui. Aqui você tem boca, a voz para colocar a boca no trombone. Quem tá nos nossos grupos e no WhatsApp pode mandar mensagem, falar sobre qualquer entrevistado, tirar dúvida, questionar, porque esse é o papel do síndico. Ele é o fiscal, o gestor e o líder, Eugênio Nunes. Você já foi síndico? Não. Não? Vamos abrir uma vaga para você, hein? Não, obrigado. Não? Por que você não quer? Não acha difícil? Não, meu ramo é outro. Não vou mexer com isso, não. Até a hora, viu, Iago? E é sempre assim, não vou mexer, aí chega uma hora que precisa, né? E aí o cara fala assim, então eu vou resolver aqui porque só tem eu, então eu dou conta do recado. Só que tem um detalhe, tem que se preparar, viu, Genunes? Pois é. Tem que se preparar, se não se preparar tá errado, tá? Temos pergunta aí, Genunes? Temos a pergunta aqui em áudio, viu? Em áudio? Que legal. Bora. Oi, bom dia, sou a Raquel. E eu queria perguntar para o Iago Lizardo como que os consultores de venda dele são preparados para atender as locações em condomínios e as demais obras. Olha aí. E Maravilha, agora? maravilha, vamos lá. Nossos vendedores, assim como a gente citou aqui mais cedo, né? Todos os nossos vendedores são preparados, a gente passa por treinamentos, inclusive o do SESI, como eu já citei também, para que a gente possa estar 100% apto para atender. Nossos vendedores, inclusive, a maioria deles são ou engenheiros ou técnicos em edificações, porque nossos orçamentos, assim como a gente disse, é feito através de projetos, emissão de laudos, então todos os vendedores da JL que você falar estão 100% preparados e aptos para te atender com velocidade, capacidade técnica e entendimento de todo o porte de obra, desde obras de reformas, retrofit, construções, obras industriais, comerciais e edificações. Mas você resolveu um problema para o síndico aí, viu? Você tem que ficar muito rico, porque quem resolve problemas sérios tem que ganhar muito dinheiro. Raquel, é o seguinte, olha, ele personaliza o atendimento para o síndico e os vendedores são treinados para isso com habilitação técnica, ou seja, tá tomando meu espaço no mercado, né? Ué, Genunes, o cara botou engenheiro para atender a galera e emitir a RT, o que eu vou fazer da vida agora? Pois é. Nada Olha com isso. só, tá vendo? Aí você tá aqui no programa Mundo Condominial e tá acabando de dispensar. Eu vou, o cara me substitui. O que eu vou fazer na vida? O seu trabalho. Se você parar para pensar, você, ao invés de esperar, o condomínio esperar, chegar o engenheiro para validar, quando você chega lá no orçamento, você já sabe, opa, é a JL, então quer dizer que a equipe dele comercial é técnica também. A gente chama lá nosso setor de TECOM. TECOM, olha aí. O TECOM da JL tá tomando meu emprego, Genunes. Tá ou não tá? Então, tá não, pessoal. Vamos lá. É maravilhoso quando eu chego no condomínio que o síndico está preparado, consciente, liderando e eu tenho que apenas executar minha função técnica. Sim. Então, quando você fala que a pessoa que vai atender já tem um entendimento excelente sobre isso, é fantástico para nós que fazemos a fiscalização. Sim. E é muito, muito bom ainda para o síndico, para o condomínio. Fala aí, Janus, tem mais? Tem mais uma pergunta nesse que você falou. Bom dia, Diógenes, e bom dia, Iago. Os síndicos geralmente não têm formação ou conhecimento técnico. Como a JL facilita o atendimento a esses síndicos que não têm o conhecimento técnico em construção? Jéssica. Muito bom, Jéssica. Maravilha. Ô, Jéssica, eu acho que a JL deixou claro aqui pra gente que ele faz uma preparação, né, sobre isso, mas cabe muito entender que é o seguinte, dentro de uma linhagem cristã, nada nos pertence, tudo pertence a Deus e a gente faz a administração disso e nós somos premiados pela excelência, ou seja, verdade, justo preço, comportamento, tudo isso faz parte, que o Iago estava falando aqui. Iago, ela quer saber da parte técnica, não é isso, Genunes? Isso. Da parte técnica. A gente falou aqui o que se oferece, mas como que isso funciona? Eu acho que é isso, né? Ou não? Quer saber o seguinte, como a JL facilita o atendimento a esses síndicos que não têm conhecimento técnico. Isso é da visita técnica, mais ou menos. Vamos lá. Agora eu vou trazer a menção o nosso time de engenharia. Porque certo. Assim como na parte... De novo aí, Genunes. De novo. Agora, o TECOM agora vai ser só da engenharia. Todo o nosso time de engenharia lá da JL também, a gente trabalha com engenheiros e técnicos de edificações. Certo. Ambos eles, a gente visita obras, tem o trabalho interno e o trabalho externo. Então, ou seja, a partir da hora que você pede um orçamento ou depois que você fecha uma locação com a JL,
Nossa equipe de engenharia faz uma visita, vai na sua obra, pode ser pelos assistentes técnicos ou até mesmo pelos projetistas. Ambos vão lá, visita, colhe as informações desde o início até o final, fazendo todo aquele processo, elaboração de projeto, quantitativo de materiais, a gente faz todo aquele estudo para viabilidade financeira e viabilidade técnica. E tem o princípio da economia, porque na engenharia, não sei você que está ouvindo a gente aí sabe disso, mas o engenheiro ele é obrigado a colocar no papel extremamente o essencial para cumprir as obrigações. Exatamente. Princípio da economia. Exatamente. Então a gente tem que fazer essa viabilidade financeira, viabilidade técnica e alinhamento de expectativas, porque às vezes o cliente espera gastar 100 mil, só que às vezes a obra dele ele só pode gastar 10 mil. Então a gente tem que entender o melhor produto, o melhor cenário para atender velocidade, prazo e custo. Então esse é o que nosso time de engenharia está sempre preparado para fazer. Olha aí, Jéssica, acho que respondeu com excelência a pergunta da Jéssica aí. Tem mais pergunta aí, Genunes? Tem sim, tem O mais. pessoal está na atividade, hein? Aqui. Deixa eu só abrir aqui, ó. O Francisco Moura é síndico do Bloco G da SQN 108. Ele pergunta o seguinte: qual é o equipamento que tem para alocar para a suspensão de telhas? Grua. Acertei? Suspensão de telhas. A grua a grua em si ela é um equipamento bem robusto, geralmente você usa quando a obra está no início. Não, mas tem aquelas menores. A mini grua. A mini grua. Só que ali... Pelo que eu estou entendendo aí, Francisco Moura. Isso. Francisco, obrigado pela sua participação, querido. A gente vai responder para você aqui o seguinte, olha, depende muito do que você quer fazer desse estamento de telha, se é para uma guarita, se é para um prédio de 20 andares, não é isso, Thiago? Explica melhor aí pra gente. O cara é especialista e eu tô falando aqui, ó. O içamento de equipamentos, tudo vai depender do porte da obra, você tá certíssimo, Diógenes. Então, ou seja, se for um prédio alto, vai realmente necessitar de uma grua mais alta e também do volume de telha que vai ser içado. Porque, por exemplo, se você vai içar um volume pequeno, você pode simplesmente escorar, montar um escoramento ali de baixo e remover manualmente. Agora, içar todo o telhado inteiriço requer um estudo mais detalhado, né? Para verificar a viabilidade. Vou responder para o Francisco Moura. Francisco Moura, funciona o seguinte, ó, procedimento operacional padrão para içamento requer a análise do plano de rings, requer uma percepção da realidade do condomínio, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e operadores com NR18, NR33 e 35, que estejam no local, tá bom? Essa cadeira é minha, eu falo com muita facilidade sobre isso, né? Porque a gente faz isso todos os dias e é incrível como as pessoas são de um ego altíssimo, Iago. Elas querem fazer de qualquer jeito içamento, é pedra grande para decoração, é mesa grande para colocar na varanda de apartamento, são perfis de LED, painéis de LED, quer subir as placas de energia solares, que ela quer subir 20 andares sem fazer o seguro, sem fazer a operação de içamento. Mas voltando aqui para o nosso amigo ouvinte que fez a pergunta, eu vou te falar, você tem a mini grua, capacidade até 500 quilos, você tem lá para alocar? Mini grua, capacidade até 500 quilos, a gente loca, e tem a grua que a capacidade dela é uma capacidade maior. Agora, se o volume... Você tem grua também? É grandona? Grua não. Grua, geralmente, todas as obras compram, que ela entra no início da obra e sai no final. Então, para o Francisco, né, Janunes? Francisco Moura. Isso. Francisco, é o seguinte, você aluga com a JL a mini grua. A mini grua. Com o plano de rings e operação de içamento, tá? Como é uma situação muito especializada, o Thiago vai entender a sua necessidade para te mostrar o profissional que vai ter que assinar aquilo ali. E a gente pode fazer uma visita sem custo para ele também. Faz uma análise, né? O perfil. Faz uma análise exatamente da melhor solução. Pode ser que um equipamento nosso resolva, ou pode ser que a gente indica para ele um equipamento mais robusto, né? Para atender a necessidade. Tá, beleza. Então, Francisco, obrigado pela sua participação. Foi uma pergunta excelente, é digna do jantar, hein? Depois o Iago vai escolher quais das perguntas aí leva esse jantar no Coco Bambu. Você pode participar ao vivo com a gente no 22, eu sempre confundindo esse 22 com 28. 3022-9870, como o Francisco já está concorrendo ao jantar no Coco Bambu aqui, ao vivo a sua pergunta vale um voucher do Coco Bambu patrocinado pela JL. Tem mais, pergunta agora aqui do Carlos. Sou engenheiro civil e uma das minhas maiores dor na locação de escoramento e formas e escoramentos é a logística na entrega dos materiais e na indenização. Como funcionam essas lógicas na JL? Vamos lá, maravilha. Isso é um caso sério mesmo, isso é a dor eterna. Olha a responsabilidade, vamos lá. Vamos lá. Vou falar pela JL como a gente atua nessa parte. Inclusive, a gente hoje foi para uma nova sede de quase 15 mil metros quadrados, justamente para melhorar o nosso processo logístico.
Porque a indenização, ela realmente é uma baita dor. Então, hoje a gente faz o descarregamento dos equipamentos quando ele volta de obra em baias de descarregamento separado, porque a gente tem espaço para isso. Então, a gente descarrega separadamente, esse equipamento fica até 48 horas para que o cliente possa ir lá e conferir. A gente faz um checklist, que é feito o relatório fotográfico imediato, ao vivo, para o cliente. O cliente pode conferir junto, se ele não está no local presente. Esse checklist chega para ele via e-mail. Isso funciona tanto na carga quanto na descarga. O que a gente sempre orienta todos os nossos clientes? Envie um conferente, se possível, sempre quando é um volume grande de escoramento, que eu acredito que é o caso do nosso colega que perguntou com essa excelente pergunta. É interessante sempre mandar um conferente, ou mesmo solicitar que a empresa que fornece para você o escoramento faça a conferência com você em obra, que às vezes a sua logística é complexa para mandar um conferente no depósito da locadora. Tudo que você combina no início pode ser mais fácil para resolver no meio e no fim. Então, ou seja, olha, eu não consigo mandar um conferente na sua empresa. Você pode mandar conferir no meu descarregamento? Se ele tiver um espaço adequado para descarregar um caminhão de equipamento, pode ser feita essa conferência em loco também. É controle, viu, Carlos? O lance que eu entendi que o JL faz, é controle de entrega e recebimento de ponta a ponta. De ponta a ponta, exatamente. Não é isso? Com transparência para o cliente. Com ou tecnologia. Seja, você que é síndico que está ouvindo aqui, a pergunta do Carlos como engenheiro, fala a nossa língua. Carlos, obrigado pela sua participação. Pergunta excelente e eu vou trazer uma forma diferente de falar sobre isso para os síndicos aqui. Então, são você que é síndico aí, ó. As escoras têm pé e ponta. Às vezes precisa de madeira na base, precisa de madeira em cima, ou precisa de cunhas de travamento, rosca. São peças que compõem uma espécie de um Lego, onde cada pecinha tem o seu valor, porque se a empresa ficar perdendo peças, ela vai quebrar. E se ele não entregar as peças e elas não funcionarem, o serviço não vai acontecer, vai atrasar a sua obra. Então, o que o Carlos perguntou é o controle sobre a indenização. Por exemplo, uma escora empenou durante a sua obra, que é normal, para isso que a escora existe. Ela levanta ali, escora, e às vezes o peso é demais, ela dá uma empenada. Nesse ponto, tem uma indenização que a empresa vai receber de quem alugou o equipamento e estragou, para o reparo do equipamento, que é justo. Mas o que vale é o controle. A empresa coloca os equipamentos lá, você instala também? Isso, a gente também faz a montagem, e um dos pontos que a gente até indica muito, Diógenes, isso vale para todo mundo que vai alocar um equipamento. Desde o escoramento é o item mais complexo, realmente, porque ele é composto por vários itens. Vários itens. Tem que ter uma experiênciazinha, já ter visto para entender melhor. Tá bom? Por isso que é importante você estar aqui. Muito bem. Porque senão a pessoa aluga de qualquer um, na hora de executar, tem um monte de problema e ele não sabe por quê. Então você que não entendeu muito bem esse serviço que a JL tem, por isso que eu trouxe você aqui, de suporte técnico ao condomínio, ele é fundamental. Fale junto com essa dúvida do Carlos aí, porque se você não tem um controle de necessidade específica, as pessoas locam coisa que elas não precisam, jogam dinheiro fora. Exatamente. Se às vezes loca menos do que precisa, vai executar a obra, atrasa o cronograma. Exatamente. E na entrega do material, se não tiver a montagem adequada, o que acontece? Vai perder qualidade do material. Na hora de entregar o equipamento está estragado, o condomínio tem que pagar o preço daquilo que foi estragado. Essa é a pergunta do Carlos. Ô Carlos, pelo que o Iago falou aqui, ele respondeu muito bem isso aí, né? Uma dica final para o Carlos também, que a gente sempre indica para os nossos clientes, quando a gente está ali em fase de concorrência, em cotação, que isso eu falo, o cliente leva para a vida. Que é o quê? Pega a referência de quem você vai alocar. Você pode pedir a própria empresa, ou você pode consultar no mercado, porque a empresa ela é pública. Ela é uma companhia pública. Então, você fala, cara, você consegue acessar hoje o site da empresa, o Instagram dela, verificar as empresas que ela sociais, tem, né? Prova social, e você ligar e perguntar, olha, essa empresa, como funcionou essa questão de indenização? Foi tudo bem? Porque realmente essa é uma baita dor. A pergunta do Carlos foi uma pergunta excelente. Então, a dica de ouro que a gente sempre dá, pegue referência de quem você loca. Se faltar uma peça na entrega, você paga. Se faltar uma peça na montagem, você atrasa a sua obra. Exatamente. E o Carlos está perguntando exatamente isso. Qual é o suporte? O suporte é transparência e qualidade de ponta a ponta. Foi isso que eu entendi. Exatamente. E eu acho muito válido essa questão aí. Tem mais participações aí, Jean Nunes? Sim. Olá, bom dia. Eu sou o Felipe. Além de andaimes, equipamentos para o dia a dia no condomínio, quais são os outros sistemas construtivos que vocês têm para retrofit em condomínios? Você tem outros? Tem mais do que isso? Vamos lá. Depende muito do retrofit. Vamos pensar em um retrofit que você também vai construir áreas novas.
Além de você... Ampliação da guarita, por exemplo, os condomínios horizontais, né? Vão ampliar a guarita, ou vai colocar um lustre, por exemplo. Então, ou seja, além dos sistemas de andaimes, máquinas, parte elétrica que a gente falou, a JL trabalha com sistemas de formas e escoramento metálico. Então, ou seja, se você vai fazer um muro de contenção, porque no período de chuva teve um problema no muro de fundo. Aqui em Águas Claras, no reserva, o muro caiu, exatamente. Atrás. A gente tem os sistemas de formas para que você faça muros de contenção para alocar. A gente também tem uns sistemas de escoramento. Nosso sistema de escoramento, a gente tem um sistema robusto, que serve para atender pontes, viadutos, mas também tem um sistema de escoramento que a gente chama de leve, que é onde a gente atende guaritas, atendemos várias guaritas, inclusive na guarita a gente faz um mix. A gente utiliza nossas longarinas para poder fazer o vão, para que continue passando o carro embaixo e não feche a guarita. Isso aí é o seguinte, pessoal, você está na obra, fazendo a obra e tem que passar por baixo da guarita com segurança. Ali entra todo um projeto de segurança, de utilização no decorrer da obra. Entra lá o plano de gestão de obra, a RT de responsabilidade, segurança do trabalho, e monta-se um esquema tão robusto que pode ser construída a laje por cima enquanto você está passando por baixo, e essa laje vai ser concretada, assim como o muro de arrimo, tá? Exatamente. Então, a importância técnica de trazer a JL aqui, igual eu te falei, eu não consigo trazer aqui empresas que não colaborem para o dia a dia dos síndicos ou das empresas que assistem o programa. Por quê? Elas precisam confiar de que você tem um sistema completo. Sim. Afinal de contas, alugar uma betoneira, todo mundo aluga, né? Sim, exatamente. É tranquilo. Agora, qual a potência, qual a produtividade, como é que funciona, o mecanismo de entrega é que faz diferença para a pessoa saber que ali eu tenho segurança de estar caminhando com os meus projetos. Isso, é mais ou menos isso. E com essa pergunta muito sábia do Felipe, é onde eu acho que a gente vai linkando tudo que a gente conversou aqui. Aí eu acho que você vai entender por que a gente disse que os nossos vendedores são engenheiros, os nossos projetistas são engenheiros, o nosso técnico que visita a obra está cursando engenharia, vai formar já já. Por quê? A gente precisa fornecer de ponta a ponta uma segurança técnica para o cliente. Então, ou seja, desde o estudo inicial da viabilidade técnica até a viabilidade financeira tem que ter uma engenharia envolvida. Então, todo o nosso sistema de escoramento, ele é muito bem calculado, estruturado, feito boas manutenções, o nosso sistema ele é bem armazenado, não é à toa que a gente hoje está numa sede de quase 15 mil metros quadrados, onde a gente loca a nossa fábrica, está lotada lá, o nosso área de desenvolvimento de produto está lotada lá, a nossa área de validação técnica e montagem técnica, a gente tem um centro de treinamento lá que se os nossos clientes quiserem montar um sistema lá novo, junto com a gente, para que ele possa validar, a gente tem uma área de montagem e um centro de treinamento dentro da JL. Então o cara que é construtor, que está ouvindo a gente aqui, um abraço para a turma dos legendários aí de Brasília, Brasil inteiro, que tiver interesse em ver a parte de sistemas construtivos, você que é síndico, que vai fazer uma casa, que vai participar de uma reforma, quiser entender como funciona essa questão, você pode procurar a JL, JL Escoramentos, Formas e Escoramentos. Por que formas, né? Toda essa parte da laje do prédio, vigas e pilares, ela precisa de uma formatação. Isso. E hoje a gente usa formas metálicas, porque você concreta, com 7 dias você tira essa forma, né? Com os decalques direitinho e já passa para outro lugar e concreta outro lugar. A construção civil é muito rápida. Isso. Hoje você, síndico, está no nosso programa aqui, eu sei que nós já estamos encerrando, daqui a pouco o Janunes já olhou para mim com aqueles olhos bravos, né, Janunes? Eu sei que quando isso acontece é porque a galera está participando muito, tem mais pergunta lá e daqui a pouco ele vai fazer, mas formas, locações, escoramentos especializados para sua obra hoje. Você síndico, você empresário, você procura @JL Formas e Escoramentos no Instagram ou manda um telefone, um número de comercial do Iago. Fala aí, Iago, novamente. 6141041510. JL Express para você, atendimento no mesmo dia. Vai fazer festa de noite, esqueceu de alugar os equipamentos para fazer a decoração, botar o LED, laser, telhado, o que for? Atendimento no mesmo dia com suporte técnico especializado. Se eu não trouxesse isso para o condomínio, não estaria valendo o meu programa, porque a ideia aqui é o mundo condominial entender tudo que ele tem de suporte. Genunes, manda ver na pergunta aí, a última será ou tem mais uma? Olha, vamos ver. O Carlos mandou uma outra, diz o seguinte, pensando como empresa, quando a indenização tem um valor bem elevado, vocês conseguem um desconto de até quanto por cento? Assim, para a obra grande, tende a ter uma grande quantidade de material indenizado. O valor tende a ser muito alto? Tende, vamos lá. Boa pergunta, Carlos. O Carlos está ativo. Valeu, Carlos. Quanto maior a obra,
maior o índice que possivelmente pode acontecer uma indenização. E é natural isso, né? Só explicando para as extravio, pessoas, perca. não é porque quer cobrar, é porque isso faz parte da perda de material, Faz parte. né? A obra em si, obras grandes, hoje de edificações, infraestrutura, ele já tem um orçamento ali que uma porcentagem pode acontecer esse risco de manutenção por dano ou por perca. É o que a gente chama na planilha, pessoal, quem está ouvindo aí, coloca o item na planilha, não sei o que é isso, é desgaste de material. Exatamente. É um subitem de planilha, tá? Exatamente. Eu vou dizer pela JL, que cada empresa pratica de um formato. Vai ter empresa que vai te colocar o preço lá 100 vezes acima o valor e vai te falar que te deu um desconto de 50%. O que a gente faz? Tudo a gente avalia de produto a produto. Tem produtos que às vezes a margem de desconto pode chegar a 35%. Vai depender como. Data que esse produto foi fabricado, data que ele foi implantado dentro da empresa, porque a gente sempre busca ser transparente e facilitar para o cliente da melhor forma possível. A JL, ela nunca tem um interesse em cobrar uma indenização de um produto novo, 100%, desde que ele já tenha sido utilizado, por exemplo, por um período de 11 meses. Então, o que a gente faz? A gente vai avaliar essa porcentagem de desconto de acordo com o tanto que esse produto já foi utilizado. A gente está constantemente substituindo nossos produtos. Então, tem clientes nossos que recebem produto com utilização pela primeira vez. Então, esse vai ter uma margem de desconto menor. O produto dele, locação, né? Ele tem vida útil. Isso, né? Por isso que existe o desgaste de ferramenta nas planilhas, no controle e fiscalização de obra, porque o Juan está ali olhando ali, vou explicar como é que funciona. Uma escora pode ser locada, por exemplo, por 100 vezes. À medida que ele loca 10, ela caiu 10% no desgaste do material. Depreciação. Que é a depreciação. Essa depreciação ela é paga por quem alugou, porque utilizou. Mas a JL tem lá a oficina que ela renova, ela pinta de novo, ela desempena, põe no lugar. Esse custo é cobrado para poder manter o equipamento funcionando e é o que a gente chama de indenização na entrega do que foi alugado. Por isso que a gente citou a transparência desde o início, de ponta a ponta do período de locação, nos checklists. Então, por exemplo, quando a gente entrega o equipamento também é emitido o mesmo checklist, que ele vai com foto. A gente não esconde do cliente como ele está indo. Técnico, é um relatório técnico. A partir da hora que o caminhão saiu da JL, chega no e-mail que o cliente informa, um checklist como o equipamento foi. Para quê? Para que na devolução o cliente possa contestar. Porque também pode acontecer até da própria JL mandar algum equipamento que já está bem São seres humanos, bem utilizado. O conferente lá passou batido e foi. Então, ou seja, todas as fotos vão 100%. Então, o cliente ele já tem uma forma até para barganhar no final na sua negociação ali. Por isso que eu digo, sempre busque conhecer as empresas que você loque. Semana retrasada a gente recebeu uma visita de um cliente antigo nosso. A gente fica muito satisfeito quando recebe visitas lá, então a gente também aproveita aqui esse canal para deixar aberto. Inclusive para você, Carlos, se você puder nos visitar, eu faço questão de te receber lá, tomar um café, mostrar para você como funciona a nossa operação. E assim, eu não sei como funciona nas outras empresas, mas a gente acredita como deveria funcionar. Então a gente te convida, faça uma visita para a gente, vá lá para conhecer, que a gente vai te explicar ponta a ponta como funciona e como a gente pode estar te ajudando também. Carlos, está convidado para procurar a JL no CIA. A gente está no setor de indústria da Ceilândia. Setor de indústria da Ceilândia, 15 mil metros quadrados para você visitar a obra e tirar todas essas dúvidas. Já negocia a sua obra, que eu estou sabendo que você está com obra por aí, viu? Exatamente. Tenho certeza disso. Tem mais pergunta aí, Janunes? Tem, mas nosso tempo aqui já não permite mais. Olha só, você vai ficar para a próxima. Para quem que vai o jantar? Quem ficou na sua cabeça aí com a melhor pergunta para a gente entregar esse jantar? Vamos lá, a gente teve... Eu vou chutar 3 aqui e vou deixar para o G. Nunes responder. É mesmo? A gente teve ali... A gente teve a pergunta da Ana, Raquel... Francisco Moura, da Grua. Francisco Moura Mandou e bem. do Carlos também foi muito interessante. Qual dos 3 você escolheria, G. Nunes? Olha, eu escolheria o Carlos. Agregou bastante, Agregou, né? Carlos. Então é isso aí, Carlos. Manda um WhatsApp para o Iago lá no Instagram da JL, você vai ter o WhatsApp lá, quer mandar o número aí para ele, e você ganhou um jantar no Coco Bambu para ir levar a namorada lá, Exatamente. viu? E o convite aí também para conhecer a JL. Conhecer a lá JL. tomar um café, sempre ter um queijinho mineiro, porque uma empresa de mineiro tem que ter queijo. Tem que ter queijo. E o queijo lá é famoso. Passa lá e toma esse cafezinho. Eu tô achando que quem vai nesse café sou eu, Carlos. Tu vai lá fazer outra coisa, o café é meu, viu? Vai fechar o contrato. Se não for, a gente vai lá, né, Janus?
Vamos chamar lá. Muito ocupado. Nós vamos convidar lá o Leonardo Rabelo. Leonardo, eu sei que você está ouvindo a gente aí, você está convidado para conhecer o Iago e descer lá na JL para a gente tomar esse café e mostrar o vídeo desse queijo no Instagram, tá bom? Vamos lá. Pessoal, foi o Mundo Condominial no Doses Milionárias do Leonardo Rabelo. Brasil inteiro está ouvindo aí a rede Sara Brasil FM. Em nome de Jesus, nós vamos encerrando mais um programa. Obrigado vocês que participaram e qualquer dúvida manda pergunta pro G Nunes aí, que ele que tem que se virar na hora do almoço com isso, hein? Valeu, brigadão, Iago. É isso aí, valeu. Na próxima, quem sabe nós estamos juntos aí. O próximo aspira, que eu já tô indo também. E vamos nessa, foi mais o Mundo Condominial, onde você põe a boca no trombone e conhece tecnologia e inovação que ajudam na sua gestão condominial. Um abraço.